Vamos meditar na palavra de Deus? Em 1 João capítulo 4, versículo 15, diz a palavra de Deus: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Esse tema de confessar é um ato muito importante. Mas vem a pergunta: de que maneira devo confessar? Como devo confessar? Qual o sentimento de confissão? Isto tudo nós vamos ver nesta meditação, que vamos estar meditando na palavra de Deus. Com o tema: como fazer uma verdadeira confissão. Segundo a Bíblia, uma verdadeira confissão vai além de apenas listar erros. Ele envolve uma mudança sincera de coração e atitude perante Deus. O princípio central é que o perdão está disponível para todos, para aqueles que não escondem os seus erros, mas os trazem à luz. Quem está disposto a pedir perdão a Deus e a pessoas e não esconder os seus próprios erros? É uma pergunta. Aqui estão os passos e atitudes para uma verdadeira confissão bíblica. Primeiro, arrependimento sincero. Para ter um arrependimento sincero, precisa haver contrição, um coração quebrantado. A verdadeira confissão começa com tristeza interna. A tristeza interna é um princípio de arrependimento por ter ofendido a Deus, não apenas pelo medo das consequências. O Salmo 51, e versículo 1, Davi, ele clama em oração a Deus: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Em continuação do Salmo, Davi continua no versículo 2: lava-me completamente a minha iniquidade, ou seja, o meu pecado repetido, e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões. Uma verdadeira confissão vem de reconhecer e conhecer aonde está transgredindo, qual é o erro, em que momento, em que circunstância. E ele continua: e o meu pecado está sempre diante de mim, porque a consciência não morre, ela está sempre acusando diante da pessoa que está arrependido. Versículo 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. O arrependimento, ele vem com uma consciência de não ser lançado fora da presença de Deus. E ele clama a Deus, esta pessoa arrependida, ela clama a Deus: não retires de mim o teu Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele mora dentro dos que temem a Deus. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Conforme a circunstância do pecado, a pessoa não tem mais alegria, nem certeza, nem comunhão com Deus, e não tem alegria na salvação que é dada através de Jesus Cristo. E sustém-me com o espírito voluntário. O arrependido, ele tem uma iniciativa voluntária, ele não é pressionado, mas é voluntariamente, ele traz a si a responsabilidade de
confissão dos seus pecados e trazer diante de Deus ou diante de outra pessoa. A observação: estes salmos, escrito por Davi, é um exemplo clássico de um coração quebrantado. Davi pecou muito e, diante das circunstâncias do seu pecado, ele teve o exemplo de arrepender-se. E Deus reconheceu Davi segundo o coração dele, porque é de um coração quebrantado que Deus se agrada, que reconhece a gravidade do pecado. O reconhecimento da gravidade do pecado que leva à morte é um dos motivos que leva a pessoa a fazer uma verdadeira confissão. E clama por misericórdia a Deus. Aí o clamor diante de Deus com o coração quebrantado leva a Deus agradar-se e perdoar os pecados cometidos. O reconhecimento e nomeação dos pecados não encubra as transgressões. Quem reconhece os seus pecados, ele nomeia, ele fala, é nesse ponto que eu errei. Então ele nomeia qual é o tipo de pecado. A Bíblia diz em Provérbios 28 e 13 que quem encobre os seus pecados não prospera. Encobrir, deixar que seja escondido para que ninguém veja o seu erro de coração, este é condenado pela palavra de Deus, que diz: quem encobre os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e deixa, aqui vem a questão de confissão, e a outra questão é deixar de praticar os erros que ele está confessando. Alcançar misericórdia, este é o intuito de quem quer e sente arrependido, é alcançar misericórdia de Deus, ou misericórdia de outra pessoa a qual ele está pedindo perdão. A confissão deve ser clara e específica. Evite dar desculpa. A desculpa leva a querer justificar o próprio erro, ou generalizações, ou fazer petições de perdão generalizada, sem nomeá-las, para que seja encoberto aonde está se arrependendo. Responsável, ter responsabilidade. Assuma a responsabilidade pessoal, sem culpar outras pessoas ou as devidas circunstâncias que está passando. Confissão a Deus. Primeiramente, erra-se contra Deus. E, se necessário, fazer confissão ao próximo. Confissão a Deus e, se necessário, em casos específicos, fazer a confissão ao ser humano, ao próximo, do seu próprio erro a qual ele cometeu contra aquela pessoa. A confissão a Deus, a Bíblia assegura que, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, porque o pecado ele vem pelo ato de praticar injustiça, que está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confissão aos irmãos, aos próximos, aquele que foi cometido por uma injustiça. Quando for necessário, João capítulo 5, versículo 16 diz: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Então, o fato de confessar a um ser humano o erro que foi cometido contra aquele ser humano, você está pedindo o perdão e arrependido, e vem até com promessa de curas. Isso é essencial
quando o pecado prejudicou outra pessoa, trazendo o erro das sombras à luz. Abandono do pecado, propósito de emenda. Isto leva a pessoa a tomar o cuidado para não pecar contra o seu próximo. Isso leva a fazer com que o abandono do erro leva o valor da verdadeira confissão, se houver o desejo e tentativa sincera de mudar de atitude, pois assim é o efeito da confissão. O efeito da confissão é isto: fazer de todo o coração, deixar o erro, segundo Provérbios 28:13. Então, fazendo isto, nós vamos ver que o abandono do pecado é um propósito que leva o agrado de Deus. A confissão só é verdadeira se houver o desejo e a tentativa sincera de mudar de atitude, que é deixar o erro, segundo Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. E os virar as costas para o pecado e voltar-se para Deus. Fé na misericórdia de Deus. Acredite que com base no sacrifício de Jesus, o pecado foi apagado. A confissão traz o perdão e a purificação, removendo a culpa. Em resumo, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Diferença entre confissão a Deus e ao próximo. Confessar a Deus para receber o perdão e a reconciliação do Pai. Confessar ao próximo para a cura espiritual, cura de relacionamentos e superação e pecados habituais. Então, nisto, nós vemos a diferença da confissão verdadeira para Deus e, em casos específicos, para outra pessoa a qual houve o erro, a transgressão, a injustiça. Neste momento quero orar por você que está ouvindo esta palavra. Senhor meu Deus, meu Pai, eu te agradeço por este momento em que esta pessoa está ouvindo e reconhece o seu erro, reconhece a sua falha e faz com que ela se manifeste diante de Deus e diante de outra pessoa a qual foi atingido por uma injustiça. Que o teu nome seja glorificado nisto, Senhor, e eu te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém.